programa Igreja Militante pela Rede Século XXI mais uma vez entra na sua casa, como fazemos todos os dias, sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, 1000 perguntas sobre a fé. Continuamos a nossa longuíssima, eu preferiria, catequese sobre os sacramentos. Já tratamos dos sacramentos como sacramentos da Igreja. Hoje nós trataremos de uma outra questão. Por que os sacramentos são chamados de sacramentos da fé? Porque a Igreja costuma sempre, porque é muito caro para a Igreja chamar os sacramentos de sacramentos da fé. Catecismo da Igreja Católica, número 1123. Vejamos a resposta. Os sacramentos estão ordenados à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e, por fim, a prestar culto a Deus. Como sinais, têm também a função de instruir. Não só supõem a fé, mas também a alimentam, fortificam e exprimem por meio de palavras e coisas a razão pela qual se chamam sacramentos da fé. Nada mais lógico, porque isso tem relação com a expressão sacramentos da Igreja. Expressão com a qual nós nos ocupamos no programa anterior. Se são sacramentos da Igreja, e a Igreja é uma comunidade de fé, é animada pela fé, vive da fé, minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sinal característico da Igreja é a fé em Jesus. É a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a condição básica para receber os sacramentos. O texto ainda há pouco citado diz: os sacramentos supõem a fé. Sacramento é para quem crê. Quem não crê, não há sentido algum receber os sacramentos. Do sacramento do matrimônio, quando tratarmos do casamento entre um católico e uma pessoa que não professa a fé católica, isso é um caso especial. Todavia, aqui, sacramentos da fé, está plenamente garantida essa realidade, porque pelo menos um deles professa a fé católica. O absurdo seria duas pessoas que não professam a fé católica contraírem o matrimônio na Igreja Católica. Não há sentido algum, mas quando pelo menos um tem fé, aí sim, aqui se trata de matrimônio ou matrimônio misto ou matrimônio disparidade de culto, e trataremos dessas questões bem mais na frente, quando tratarmos do sacramento do matrimônio. Pois bem, se são sacramentos da fé, supõem a fé, mas também alimentam a fé, solidificam a fé, instruem a fé, fortalecem a fé. É nesse sentido que os sacramentos são chamados de sacramentos da fé. Quem deve se aproximar deles deve crer, ainda que tenha uma fé mínima, mas deve recebê-lo com essa disposição de crente. São sacramentos dos crentes, sacramentos daqueles que creem. E mesmo que os sacramentos sejam recebidos por uma pessoa cuja fé não esteja tão madura, tão sólida, é precisamente para isso que os sacramentos são conferidos. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Recebo os sacramentos já sendo crente e batizado, para me alimentar a minha fé, fortalecer a minha fé, robustecer a minha fé, levar a minha fé até aquela estatura perfeita, a fé sem dúvida, sem receio, uma fé sólida, uma fé intrépida, uma fé que deve ser conservada, celebrada, proclamada, testemunhada com a minha vida.